Fala pessoal! Para quem não me conhece, eu sou o professor Fernando Leal. Esta aula é mais uma de uma sequência de videoaulas que tem por objetivo auxiliar o aluno na compreensão das minhas notas de aula que se encontram no meu site. Para localizar o meu site, você deve ir ao Google e digitar Professor Fernando Leal. Clica aí nessa busca. Este é o site. Você vai encontrar aí o meu e-mail e algumas disciplinas que iremos trabalhar. Você também pode acessar usando este QR Code, como também pelo link que está na descrição do vídeo. Boa aula! Vamos lá. Adição de dois momentos angulares arbitrários. Uma vez que é momento angular, existe uma álgebra por trás. A álgebra de momento angular é a álgebra de SU2. A álgebra de SU2 nos leva a isso aqui. Se eu falar aqui, olha, esse J aqui, eu estou falando só de S, é spin. Então, no lugar de J, eu vou trocar por S. Olha, esse J aqui, ele é o L. Então, eu vou pegar, eu vou trocar por L, vou chamar isso aqui de Lzinho. Ou seja, eu, naturalmente, por ser momento angular, eu já conheço toda essa estrutura algébrica. Vamos à definição do problema. Ou seja, considere um sistema físico formado pela união de dois subsistemas. Usaremos os índices 1 e 2 para rotular esse subsistema. Eu tenho J1, momento angular total, que pertence ao espaço de Hilbert 1, onde existe uma base de autovetores. Né? Essa base eu vou rotular pelo J e M1. Ok? Então isso aqui é o subsistema 1. Subsistema 2, momento angular J2, que pertence a esse espaço de Hilbert, que é gerado por essa base. Agora eu estou falando que o momento angular não é L, é J. Se é J, a estrutura é essa. E tudo que nós conhecemos, operador L ao quadrado, operador L+, tudo é reproduzido aqui. Então aqui vai ser Jm, que vai me dar raiz quadrada de J, J mais 1, menos M mais ou menos 1, H cortado, J, M mais ou menos 1. Ou seja, quando aqui for mais, aqui for mais, aqui for menos, aqui for menos, ok? Então essa é a estrutura, essa é a álgebra de momento angular. Nós conhecemos isso para uma partícula. Agora a pergunta é, como fica essa estrutura algébrica se eu pego duas partículas, ou seja, dois momentos angulares e somo? Ou seja, como que eu olho para esse sistema e penso em um único momento angular? Se J1 pertence ao espaço de Hilbert 1, J2 pertence ao espaço de Hilbert 2, a pergunta é, e J? E J, que é a soma desses dois momentos angulares. J vai pertencer a um espaço de Hilbert, que é o produto tensorial entre os dois espaços de Hilbert. E aqui não tem novidade de estrutura matemática. Né? O espaço composto, o espaço mais geral, ele é feito pelo produto tensorial. Isso vem da geometria diferencial, a disciplina que nós estamos estudando. Quando nós queremos amplificar, aumentar o nosso espaço, a maneira de se fazer isso é através do nosso produto tensorial. Se eu tenho, por exemplo, na nossa disciplina, se eu tenho uma base do espaço vetorial e uma base do espaço de um forma, né, o meu objeto mais complexo que eu posso construir a partir de vetores e um forma, que eu já vou transpor isso para a linguagem de mecânica quântica, seria um objeto assim. A estrutura tem que ser assim, por quê? Porque nós queremos que a ideia de espaço vetorial, linearidade, tudo que nós conseguimos através da soma de vetores, se eu multiplico por um escalar, toda essa estrutura de espaço vetorial ela é replicada para bilineares, ou seja, eu trato essa base como se fosse meu único vetor. E todo objeto que seria monstruoso, como um tensor, passa a ser visto como um objeto simples, como um vetor, desde que eu pense que a base é um objeto assim. Se a base é um objeto assim, se isso, por exemplo, gera esse espaço 1, esse aqui gera o outro espaço 2, o espaço mais geral, ele tem isso aqui como base. Ou seja,
o produto tensorial entre os espaços de Hilbert. Agora, o que significa escrever um objeto assim? Isso mora no espaço de Hilbert e isso mora no outro espaço de Hilbert. Isso aqui mora nos dois, mas ele não atua nos dois assim. A ideia é que toda vez que você constrói um objeto que é união de dois objetos, assim, que ele está somando, eu vou escrever aqui uma vez, então esse aqui atua no espaço de Hilbert, assim, e, digamos assim, a atuação dele no outro espaço de Hilbert, 2, vem como identidade. Já o outro, esse operador aqui, no espaço de Hilbert 1, a atuação dele é identidade, e no espaço de Hilbert 2 é que, de fato, ele atua. Ou seja, isso aqui só enxerga o espaço de Hilbert 2, isso aqui só enxerga o espaço de Hilbert 1. Isso significa que a atuação dele, esse objeto aqui, no espaço 2, tem que ser alguma coisa. O que é a identidade? Por que eu estou fazendo isso aqui? Por quê? Porque a base, se a base em um espaço de Hilbert, ela é isso, e a base no outro espaço de Hilbert é isso aqui, então quem é a base no espaço de Hilbert total? Seguindo exatamente o que eu havia falado quando eu coloquei isso aqui. Base vetorial e base de um formas. Ou seja, eu estou pegando base de dois vetores. Isso serve para vetores, um forma, ou seja, serve para qualquer quantidade vetorial, ou seja, a estrutura lá de geometria diferencial para... Quando eu falo geometria diferencial, eu estou simplesmente falando de cálculo vetorial avançado. Geometria diferencial é cálculo vetorial avançado. Então, que está aqui na mecânica quântica. Então, quando um objeto desse atua numa base como essa, a atuação dele nesse espaço aqui, ó, é essa. Já essa outra parte, a atuação tem que ser assim. Por que, mais uma vez, tem que ser assim? Para que toda a estrutura, quando nós construímos objetos mais gerais do que vetores, que são chamados tensores, existe um ordenamento de aplicação. Por exemplo, um objeto que é um vetor, ele age no outro objeto que, digamos, que é um forma, para quem está vendo a disciplina. E objetos que são forma atuam em vetores. Mas um objeto que ele é uma parte da base vetorial, uma parte do objeto de uma forma, nós temos que ter um ordenamento, um par. Então isso aqui tem que ficar bem claro. Essa parte aqui só atua na primeira parte. A segunda parte só atua na segunda. Essa primeira parte atua aqui, essa aqui atua assim. Eu vou escrever simplesmente assim, ok? E vida que segue. Uma coisa interessante de imediato é isso aqui. O comutador de J1 e J2 é igual a zero. Comutador. Por quê? Porque eles estão em espaços diferentes. Isso aqui não é Jx, Jy, ok? Eu não estou falando disso. Ou seja, a álgebra que é Jk, essa estrutura algébrica para um momento angular. Ou seja, eu estou falando aqui de J1, aqui é J1. Ou aqui é o J2, aqui é o 2. Agora eu estou falando de comutador de objetos de espaços de Hilbert diferentes. J1 ao quadrado, J2 ao quadrado, mais 2, como comuta, né? Isso aqui. E aí, se nós lembrarmos, vamos falar agora, existe uma base desacoplada. Como assim? Uma base de cada um dos subsistemas. Base do subsistema 1, J1, né? Base do subsistema 2. Ou seja, existe a base, nesse espaço de Hilbert nós temos essa base, J1, M1. No outro espaço de Hilbert, nós temos essa outra base, J2, M2. Nesse espaço aqui, a base ela é gerada assim, J1, M1, produto tensorial J2, M2, que eu ainda posso omitir o tensorial, essa notação que às vezes é omitida, eu posso ainda escrever isso aqui assim. E eu ainda posso simplificar ainda mais. Em determinado momento, às vezes é necessário ainda simplificar ainda mais a notação. Por causa desse monte de índice, eu posso simplesmente usar M1, M2. Mas é bom você saber que eu tenho J1, J2. Significa que toda a estrutura algébrica aqui que a gente conhece, aqui na base desacoplada, quem é o conjunto completo
de observáveis comutantes. Vamos lá. Então a gente conhece J quadrado e JZ. A gente não chama o J mais de JZ de... Ele não é observável, ele não é um operador hermitiano. Então a gente não coloca ele como conjunto completo de observáveis comutantes. Mas quando eu quero fazer alguma conta, alguma coisa, eu vou lá e digo, olha, eu tenho J mais, J menos. Ele vai me auxiliar. Quem é o conjunto completo de observáveis comutantes? Na base desacoplada. Vai ser isso aqui, ó. Eu tenho J1, eu não tenho J ao quadrado e JZ. Então, como eu tenho 1 e 2, eu tenho J1 ao quadrado, J1Z. Agora para o 2, J2 ao quadrado e J2Z. Ué, mas... E esse J aqui? Esse J aqui, que é J1 mais J2, será que ele também é um observável aqui? Não, ele não é por causa desse termo aqui, ó. Então, esse termo aqui, ó, estragou. A base desacoplada não é autovetor de J ao quadrado. Agora, para fazer conta, eu vou usar só isso aqui, ó. Isso significa que se eu pegar J1 e aplicar em M1, M2, e aí que pode estar a confusão, ó. Veja só, aqui, ó. Devido isso aqui ser tão grande, em geral a gente troca essa notação por essa. Aí aqui você pode se perder. Aí você vai falar assim, poxa, mas espera aí, que só está falando M1, M2, porque eu enxuguei a notação. Então isso aqui é igual a J1 mais 1H cortado ao quadrado, M1, M2. Mesma coisa para J2, aí no lugar do J1 é J2. Se aqui for J2E, M2. Beleza? Então tá aí a atuação. Aí a pergunta é, nós temos que construir outra base. Necessariamente temos que construir. Por quê? Essa aqui é base desacoplada, agora existe uma base acoplada. Que base é essa? Nós temos que J ao quadrado é igual a J1 ao quadrado, J2 ao quadrado, mais 2, J1 escalar J2. Mas nós sabemos que J1, comutador de J1 com J2, tem que ser igual a zero. Porque J1 e J2 estão em subsistemas diferentes. Significa que eu posso medir esse e essa medida não interfere na medida do outro. Por isso que eu pude escrever assim. Isso aqui tem que ser igual. Isso aqui é igual a zero. Claro, porque se eu fizer o comutador, ó, o J é escrito em termos de J1, J2 e isso aqui. Então, se eu fizer o comutador de J com J1, J1 vai comutar com J1. J1 comuta com J2. Lembrando, J1 não é o Jx, porque agora estou levando em consideração o momento angular intrínseco, ou seja, o J geral. Só que agora eu estou construindo algo que eu não tenho tanto domínio sobre o que é. Por quê? Porque agora eu estou falando, olha, o comutador de J ao quadrado com J1 é igual a zero, que é igual também o comutador de J ao quadrado com J2, que é igual a zero. Será que tem outro? Ah, tem o próprio JZ, né? Porque se eu estou pegando esse J ao quadrado aqui, eu estou replicando a álgebra de momento angular. JZ é igual a zero. Isso aqui não é novidade escrever, ok? Se eu falo que J é momento angular, então J ao quadrado, JZ é igual a zero. Se eu falo que isso aqui é momento angular, então isso aqui ao quadrado e isso aqui é igual a zero. Ou seja, não importa o rótulo, ok? Então, necessariamente, o meu conjunto completo de observáveis comutantes, ou seja, o meu conjunto completo de observáveis comutantes tem que ser... Agora eu não estou com dois subsistemas, eu não tenho uma base desacoplada, agora eu tenho um único sistema. Agora eu tenho J ao quadrado, JZ, J1 ao quadrado, J2 ao quadrado. Olha essa base aqui, que é essa. J1 ao quadrado, J2 ao quadrado. Olha essa outra base aqui que eu vou rotular por... Chamei simplesmente de Jm. Isso aqui é autovetor de J1 ao quadrado. Isso aqui é autovetor de J2 ao quadrado. J1 ao quadrado e J2 ao quadrado vai comutar, ou melhor, vai ter uma base, ou seja, vai ter uma representação diagonal em qualquer uma das representações. Independente se eu estou na base desacoplada ou na base acoplada, eu tenho mesmo espaço de Hilbert. Seguinte, o J ao quadrado, o observável, que de certa maneira nos obrigou a seguir esse caminho, ele só tem autovetores nessa base. Na outra base, ele existe, claro, porque ele pertence ao espaço de Hilbert. Só que a representação dele não vai ser diagonal. Em outras palavras, ele não tem autovetor na base desacoplada, que também gera o mesmo espaço de Hilbert. Tudo começou porque esse observável não tem a sua representação diagonal, não tem autovetores aqui. E a ideia de autovetores está ligada à medida, à equação de autovalor. Então, se ele é observável,
Ele vai ter que ter uma equação de alto valor, correto? Então, qual base que eu tenho que me referir a esse observável? Cadê a base de autovetores dele? A base de autovetores é essa. Nós vamos trabalhar e vamos descobrir essa base, as características dessa base de autovetores. Mas já tem uma coisa que necessariamente tem que existir. Aí que entra a imposição matemática e aí que existe a questão dos coeficientes Clebsch-Gordon. Ou seja, se isso aqui produz esse espaço de Hilbert, H, isso aqui também produz o mesmo espaço de Hilbert, então eu vou escrever, essa aqui é a base que eu quero descobrir, eu vou escrever como combinação linear de uma base que eu quero descobrir. Ou seja, eu vou somar sobre esses M's e esses coeficientes que vai relacionar a base desacoplada com a base acoplada, nós vamos chamar de coeficientes de Clebsch-Gordon. Então vamos lá. Em cada um dos subsistemas do espaço de Hilbert 1 e 2, nós temos a álgebra aí, que nós já conhecemos. O espaço total deve ser dado por isso. Nós vamos usar essa notação ao invés de... Aqui eu vou chamar J1, M1, J2, M2. Isso aqui é a base desacoplada, que depois vocês já viram aí no quadro, que eu só vou depois usar M1 e M2. Base acoplada, Jzinho, Mzinho. Base desacoplada, M1, M2. J1 e J2 aparecem em tudo quanto é lugar. Nós sabemos que tanto faz a base de cima ou de baixo. Eles são autovetores, então vou omitir. Beleza. Em um espaço sozinho, eu sei que esse J é isso aqui. Como que a base acoplada se relaciona com a outra? Através dos coeficientes Clebsch-Gordon. E daí que se eu pegar e fizer o produto escalar com K aqui, ó, eu sei, isso aqui é o Jz. Isso aqui está na base acoplada, correto? Só que esse Jz, quem é o J? O J é J1 mais J2. Então se eu fizer o produto escalar aqui, dá J1z. Se eu fizer o produto escalar do outro, dá J2z. Jz, atuando aqui, nesse espaço do lado de cá, isso que está do lado esquerdo é a base acoplada. Se a base acoplada é a base que atua, que cada um dos subsistemas separados podem atuar. Então, esse subsistema só enxerga o espaço 1 de Hilbert. Esse outro subsistema só enxerga o espaço 2. Quando esse subsistema 1 bate aqui, retorna M1H cortado. O outro subsistema retorna M2H cortado. Então, a atuação disso aqui me dá M1 mais M2, isso aqui. Então, eu vou pegar aqui, vou escrever, vou fazer o produto escalar, isso aqui é tranquilo, a gente já sabe disso. Se eu tenho um vetor escrito em função do outro, vou braquetar com M1 linha, M2 linhas, né? Isso aqui é uma base, então tem que ser uma base ortonormal. Então, M1 linha tem que ser igual a M1, ou seja, tem um delta de Kronig entre M1 linha e M1. M2 linha tem que ser igual a M2 para não ser zero, ou seja, o delta de Kronig, beleza? Então essa daqui é a relação de ortogonalidade, uma base ortonormal. E essa aqui é a relação de completeza. Significa que de fato é uma base. Para ser uma base tem que ser completa. A soma sobre todos os projetores da base tem que ser igual à identidade. Eu vou pegar essa relação aqui em cima, vou fazer esse produto escalar, tá aqui, fiz aqui. Vai entrar o produto escalar aqui, mas isso vai me dar o quê? Desse lado de cá, isso aqui é igual ao delta de Kronig. Então, eu tenho um somatório em M1 e tenho um somatório em M2. Moral da história, com isso eu consigo isolar esse coeficiente. Então, eu tenho que o coeficiente que eu estou procurando, ele é escrito dessa forma. Então, eu vou pegar ele e vou jogar aqui dentro. Ó, joguei aqui dentro. Então, J é igual somatório, coeficiente, Clebsch-Gordon. Quem é o coeficiente? É isso, joga aqui. Beleza? Tá aqui. Aí agora eu vou atuar o Jz. O Jz, a atuação aqui, ó, é MH cortado. Né? Isso aqui é a base acoplada. Então esse objeto entra aqui, esse Jz é a soma dos dois. Então eu estou me referindo à base acoplada. Só que esse Jz bate do outro lado. E o Jz pode ser separado. Olha que legal. O Jz pode ser separado em J1z e J2z. Então, do lado de cá, se eu olha que construção. Meu interesse é fazer atuar Jz numa base acoplada. Do outro lado, meu interesse é fazer J1z, J2z atuando na base desacoplada. Por quê? Do lado esquerdo, eu estou propondo a aplicação. Do lado direito, eu conheço a aplicação.
Agora, atuando o JZ, aí eu venho. Quem é a atuação do lado esquerdo? MH cortado. Quem é a atuação do lado direito? M1 mais M2. Eu vou braquetar com isso aqui. Aí se eu braquetar, eu tenho desse lado de cá e eu volto mais uma vez. Quem é isso aqui? Coeficiente Clebsch-Gordon. Quem braquetei com isso aqui, braquetei, aí aparece o delta de Kronig. Então eu vou trocar esse braquete com isso por 2 delta de Kronig, que nós já sabemos que tem que ser assim. Esse coeficiente aqui é igualzinho a esse, aí eu vou escrever dessa maneira. Essa parte aqui que é uma das partes mais importantes. Porque agora eu vou pegar M, vou passar isso aqui para o lado esquerdo, vai ficar M1, linha mais M2. Quem é isso aqui? É o coeficiente Clebsch-Gordon. Para que isso daqui não seja zero, quem tem que ser zero é isso aqui, correto? Então, quando M é igual a M1 mais M2, isso aqui é diferente de zero. Pode ser diferente de zero. Agora, quando M é diferente de M1 mais M2, isso aqui tem que ser igual a zero. Mas quem é isso aqui? Isso aqui é o coeficiente de Clebsch-Gordon. Eles só poderão ser diferentes de zero quando a soma do M da base acoplada que eu quero é igual à soma dos M1 mais M2 da base desacoplada que eu tenho. Por exemplo, aqui eu tenho M1, MS1, MS2. Aí eu vou na base acoplada, eu vou usar J e M. No caso de spin, aqui vai ser o S e aqui o MS. Tá? Então vamos supor que na base acoplada eu tenha, sei lá, spin 1 e MS 0, por exemplo. Quando eu olho para isso daqui, esse M aqui, olha só, esse MS aqui, ele é esse M aqui, ó. E isso daqui é o M1 e isso aqui o M2. Olha bem para esses dois vetores aqui, esse e esse. Olha bem, isso aqui é base desacoplada. Quando você olha para esses vetores aqui, ó, M1, M2. Se eu somar os dois, aqui é mais meio, aqui menos meio. Se eu somar os dois, aqui dá zero. M1, M2. Se eu somar os dois, aqui menos meio, aqui mais meio. Se eu somar os dois, dá zero. Então, se isso aqui é base acoplada, eu estou falando, eu quero escrever a base acoplada como combinação linear em cima de uma combinação linear da base desacoplada, é isso que eu estou falando. É assim que funciona. Aqui é J, M, aqui M1, aqui M2, de tal maneira que M tem que ser igual a M1 mais M2. Uma única imposição ainda, né? Nós só descobrimos que M deve ser a soma dos M's 1 e M2. Beleza. Agora, M2, tá lá, o sisteminha, o M dele deve variar de menos J2 a J2, né? O M está variando de menos J a J, isso a gente já sabe. M1 varia de menos J1 a J2. M2 varia de menos J2 a J2. E o M, esse M, para ele existir, ele tem que ser soma dos dois M's, ok? Esse M é soma disso daí. Quantos passos eu tenho que dar para sair do menor J e ir para o maior, ou sair do maior e ir para o menor? Eu só posso variar de uma em uma unidade. Nós devemos alcançar cada um dos estados possíveis aí a partir da aplicação de um operador J+ ou J-. Então, digamos aqui que eu tenho J menos K. Quem deve ser K para eu sair, por exemplo, aqui, ó, J2 menos K, J2 menos K. Quem deve ser esse valor aqui de tal maneira que... quantos passos eu tenho que dar de tal maneira que eu vou sair de J2 e parar em J-? Ou seja, J2 menos K, se eu igualar J2 menos K igual menos J, eu estou falando, olha, quantos passos eu tenho que dar para sair de J2 e parar em J-, ok? Eu tenho que dar 2J2 passos. Agora eu vou trabalhar com um J composto. Eu sei que um J geral deve ser valores possíveis que estão aqui, mais valores possíveis que estão aqui. Um J daqui, mais outro J aqui, um J daqui, outro J daqui. Entendeu? O J que vai ser construído, que vai ser esse índice aqui, mas como que eu enumero perfeitamente? Nós sabemos pela construção algébrica, pela estrutura algébrica do momento angular, que esse alto valor tem que ser maior ou igual a zero. Tá? Esse valor, por essa estrutura algébrica, por isso está associado ao módulo, ao quadrado do momento angular,
isso aqui tem que ser maior ou igual a zero. Isso acaba nos dizendo que esse número quântico, esse jzinho, também tem que ser maior ou igual a zero. Entretanto, nós já sabemos que o m do rótulo, né, da base Jm, da base acoplada, esse m aqui, ele é igual a m1 mais m2. E um dos possíveis valores, o máximo valor para m, é quando m é igual a j. Então, sabendo dessa informação, nós podemos descobrir qual é o j máximo. Qual é o j máximo? O j máximo é quando o m é igual ao j e quando o m1 é máximo e o m2 é máximo. Ou seja, o j máximo é quando m1 é igual ao j1, m2 é igual ao j2, ou seja, j1 mais j2. Então, com isso, esse aqui é o valor máximo e depois nós vamos diminuindo, diminuindo até chegar no j mínimo, que também deve ser maior ou igual a zero. A pergunta é, quem é isso? Isso que nós vamos passar a investigar e descobrir agora. Eu vou repetir o raciocínio. Eu vou sair de um j máximo e quero chegar ao j mínimo. Então, se j1 é maior ou igual a j2, o maior j é j1 mais j2. Quem é o menor j? Eu quero descobrir. Então, ao invés de eu ficar variando os dois, eu só posso variar de uma em uma unidade. Então, se eu tenho J2, eu posso variar de uma em uma unidade. Depois que eu tenho um sistema composto, esse J é a partir dos números possíveis que eu tenho de J1 mais J2, e eu só posso variar de uma em uma unidade também. Então, eu escolhi aqui, por exemplo, o J2. Ao invés de ficar pensando nos dois juntos, eu estou pensando no J2. Então, no J2 que eu estou variando, eu vou sair daqui e vou vir para cá. Ou seja, eu preciso dar 2 J2 passos. Então, para eu sair do mínimo, para eu sair do máximo, que é J1 mais J2, e no mínimo aqui, quem é o mínimo? Então, eu tenho que dar essa quantidade de passos. Por quê? Porque eu peguei J1, J2 e depois eu vou pegar o J2 mínimo, beleza? Estou supondo que J1 é maior ou igual a J2. Aí com isso eu descubro que o J mínimo tem que ser J1 menos J2. Quando eu digo que J1 é maior ou igual a J2, o resultado final é J1 menos J2. Se eu disser que J2 é maior ou igual a J1, aí dá J2 menos J1, inverte o resultado. De tal maneira que isso aqui fica sempre positivo. Se eu assumir que J1 é maior ou igual, isso é positivo. Se eu assumir que J2 é igual, dá positivo, ou seja, isso é um módulo. Aí vem a pergunta. A dimensão de cada um desses passos é 2J1 mais M. Por quê? Isso aqui é multiplicidade de M, né? Então, no espaço de Hilbert 1, a dimensão do espaço é 2J1 mais 1. No espaço de Hilbert 2, 2J2 mais 1. E no sistema composto? No sistema composto, eu sei que a multiplicidade desse Mzão para um dado alto valor J1 e J2, quantos estados diferentes com a base, quantos vetores de base existem, ou seja, qual é a dimensão do espaço. E isso é dado por M, porque é M que rotula. Então a multiplicidade de M é 2J mais 1. Então eu vou pegar o M e vou somar esse J desde o menor valor de J ao maior. Feito isso, aí eu já não vou entrar em muitos detalhes para a gente conseguir pelo menos terminar a parte teórica nessa aula, né? Se nós repetirmos essas contas, aí quem tiver dificuldade depois me pergunta, nós vamos perceber que a multiplicidade disso é 2J1 mais 2J2. Essencialmente, eu só brinquei com isso daqui, ó. Eu só desenvolvi isso daqui, peguei, percebi que isso aí era uma PA, para poder descobrir quantos termos eu tenho aqui, eu uso aquela mesma jogada, ou seja, eu pego o valor mínimo que eu estou somando, que é J1 menos J2, aqui ó, J1 menos J2, somo mais K. Então isso aqui é o valor mínimo. Qual o valor máximo que eu preciso chegar? Eu preciso chegar a J1 mais J2. Eu estou saindo daqui e indo para cá. Então para que isso aqui se transforme nisso, esse K somado aqui tem que ser igual a 2J. Ou seja, existem 2J mais 1, que é o K, igual a 0. Aí eu pego o primeiro termo, somando os enésimos termos, né? Eu pego o primeiro mais o último, dividido por 2, multiplico pelo número de termos. Com isso eu consigo mostrar que é isso. Agora nós já conhecemos o espectro J e o espectro M. O M, pela estrutura algébrica, tem que variar de menos J a J, não tem mistério. A única coisa que nós tínhamos que pensar e investigar era quais valores J podia assumir. Aqui, o que eu fiz aqui? Aqui eu peguei o J dessa forma e esse termo, que era o termo que aparece aqui, ó, esse termo desse produto escalar. Depois eu usei Jx e Jy.
Fiz isso para poder escrever esse produto escalar de tal maneira que você conheça a representação, a atuação dele na base desacoplada. Nós sabemos que J1 e J2 têm autovetores tanto na base acoplada e base desacoplada. Só que quando você escreve o J ao quadrado, você bate o olho e conhece imediatamente com a atuação de J1, conhece a atuação de J2, mas não conhece essa atuação aqui. E aí eu afirmei que não existe uma base de autovetores na base desacoplada para J ao quadrado. Então, vamos lá, aqui para mostrar todos os detalhes. Então, esse termo aqui, ó, ele mistura J1 mais J... Então, de tal maneira que o J ao quadrado fica isso aqui, que tem autovetor na base desacoplada, mais J2 ao quadrado, que tem autovetor na base desacoplada, e esses termos mais e menos aqui que não são autovetores, ou seja, ele diminui um M ou soma mais um no M, né? Nós sabemos que são J mais e J menos. E esses termos aqui que tem autovetores na base desacoplada. Então, quando nós olhamos para isso, desse lado de cá eu vou colocar a minha base acoplada. Do lado de lá, a minha base desacoplada. Então, se eu tenho J1, que é dado por isso, primeiro, a gente sabe que a dimensão 2J1 mais 1, vezes 2J2 mais 1. J2 igual a meio, então aqui fica 2, J1 igual a 1, aqui fica 3. A dimensão é igual a 6. Vamos construir a base acoplada aqui. O que é a base acoplada? A base acoplada é feita com aqueles vetorizinhos. J1, M1, J2, M2. Né? Só que esse J1, M1, eu não vou ficar carregando J1, J2. Só vou carregar M1, M2. Então eu vou sempre começar com os valores máximos de M1 e os valores mínimos de M1. A minha maneira de ordenar a base. J1 igual a 1. Então, quem é o M? M1 está assumindo esses valores aqui, correto? M2. Então, vamos montar aqui. A minha base vai ser M1, M2. Eu vou começar com o maior valor de M1. Poxa, M está indo de menos 1, está indo de menos 1 a 1. Então, o maior valor de M1 é 1. Quem é o maior valor de M2? É meio, correto? Depois, existe outro valor de M2? Sim, porque M2 está indo de menos meio a meio. Estão acompanhando? Então aqui continua, estou pegando todas as combinações. Ó. Acabou, né? Aqui, ó. O maior valor de M1, o maior e o menor valor de M2. Então M2 só tem duas possibilidades. Como o outro vai ter 3, eu vou combinar 3 com 2. 3 vezes 2, 6. Então aqui vai ficar o próximo valor de M1, 0. Tem que variar de uma em uma unidade. Então, o maior valor de M2, esse. 0, menor valor de M2, esse. Próximo. O último, menor valor de M1, tá esse. Maior valor de M2, esse. Menor valor de M2, esse. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Tá montado. Isso aqui é a base desacoplada. Agora vamos para a base acoplada. O que é a base acoplada? A base acoplada é o J e o M, beleza? Agora a gente precisa compor. Quem é esse J? Ó, J está variando desde o menor valor, J1, J2, ao maior valor, que é J1 mais J2, beleza? Descobrindo esse J, para cada um deles eu descubro o M, porque M é de menos J a J. Os valores, ó, subtraindo, guardando o módulo, dá menos meio. Se eu somar aqui, dá quanto? 3 meios. A diferença entre eles, a diferença entre todos esses objetos tem que ser de uma unidade. Poxa, aqui é meio, aqui é 1,5, então acabou, não tem mais nada. Para J igual a meio, então eu tenho M igual a menos meio, M igual a meio, ok? Beleza? Para J igual a 3 meios, então eu tenho M igual a menos 3 meios, M 3 meios. Tá faltando alguma coisa? Tem que variar, né? Tá faltando aqui, ó, menos meio, meio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui vai ficar J igual a 3 meios, o maior M é 3 meios. O próximo, J igual a 3 meios. Depois o outro, meio. Eu já sei aqui que tem que dar isso, eu vou replicar isso. Vou apagar aqui. J
igual a 3 meios, depois o outro menos meios. J igual a 3 meios, depois o outro menos 3 meios, né? Acho que morreu. Depois, J igual a meio, M igual a meio, depois J igual a meio e M igual a menos meio. Essa relação tem que existir sempre. Então, esse M que está aqui, ó, então, olha aqui para a base olha para a base acoplada e aqui a base desacoplada. Eu vou escrever essa base aqui como combinação linear dessa. Então, se eu olhar aqui, ó, menos meio, mais meio, esse com esse, mais meio, esse com esse, menos meio, opa, esse com esse, menos meio, ok? Esse com esse, menos 3 meios. Então, esse vetor que está aqui, ó, ele é uma combinação linear. Se eu chamar aqui de C1, 0, meio, mais C2, menos meio, esse. Aí eu saio investigando por aí fora, saio montando todos assim, entendeu? Esse vetor aqui tem que ser igual a esse, ou seja, a menos de uma fase. E eu vou escolher essa fase real. Então eu posso sempre falar, ó, acabou. Esse vetor é esse. Então isso aqui é a base acoplada, esse aqui é a base desacoplada. Qual outro que eu consigo obter imediatamente? Olha só, M igual a 3 meios. Ó, tem que somar, tem que dar 3 meios. Não tem outro caso que dá 3 meios, a não ser esse. Então isso aqui necessariamente tem que ser menos 1, menos meios. Olha só. Já consegui escrever um. Esse eu já sei quem é, esse eu já sei quem é. Aí esses daqui serão combinação linear, a gente vai ver. Aqui tem que dar meio, aqui menos meio. Que é o caso, né? Ó. Que dá meio. Então tem 1, 2, 3. Tem que dar meio esses dois. Escreve como... Ah, esse aqui também, ó. Tá vendo? Que esse aqui é o mesmo caso desse. Ó, C1, C2, C3, C4. Porque se o M aqui tem que dar menos meio, esse M aqui também tem que dar menos meio, então eu mapeei aqui. Então essa combinação linear, eu só preciso descobrir quem são esses coeficientes, ok? Eu sei que o módulo desse aqui ao quadrado mais o módulo desse aqui ao quadrado tem que ser igual a 3, ser igual a 1. Então quando eu acabo de descobrir, é outra coisa. Isso aqui é uma base. Se eu fizer o produto escalar desse com esse, tá zero, ok? Então se eu conseguir descobrir isso, eu consigo descobrir o outro facinho, fazendo o produto escalar. Aí só falta mapear os outros dois vetores que está faltando, né? Ou seja, esse daqui, ó, a soma, esse M, então eu somar tem que dar mais meios. Então é esse daqui e esse. Vamos preencher logo isso aqui, né? C4, então aqui vai ser C5, C6, C7, C8. Parece que vai dar muito trabalho, né? Mas eu já tenho isso aqui, ó. Já tenho isso aqui na mão, ó. Já tem isso aqui na mão, já tenho isso aqui na mão. Para que isso aqui serve? Agora você vai brincar com J mais e J menos. Quando você olhar para aqui, ó, olha essa relação aqui. Se eu aplicar o J menos, ó, esse M aqui, eu pego esse M e pego M menos 1. Então, quando eu aplicar o J menos, que nada mais é do que o J1 menos mais o J2 menos, do lado esquerdo, atuando na base acoplada, do lado direito, atuando na base desacoplada, ou seja, esse daqui atua no 1 e esse aqui atua no 2. Lado direito, esse aqui atua nesse M. Então, quando esse aqui atuar aqui, isso aqui vai ser, a menos de uma constante, vai ser esse vetor aqui, ó. Vai ser esse 1. Correto? Porque ele vai pegar esse M que está aqui, menos 1. 3 meios menos 1 vai dar 3 meios. Ah, mas quem é 3 meios, 1 meio? Olha bem, 3 meios, 1 meio. Já tem um vetor assim. Então, do lado direito, quando ele fizer isso, do lado direito, quando ele fizer aqui, ó, do lado direito, quando ele atuar aqui, ó, isso aqui vai ser, ele vai pegar o 1 e vai transformar num 0. Então, vai ficar 0, meio, atuação desse 1 aqui. Aí, depois do 2 atuando aqui, vai ser o 1. O 2 só atua no 2, vai ficar menos meio.
Aí se a gente olhar desse lado de cá, ó, o vetor 1 e menos meio tá aqui, ó. E o vetor 0 e meio tá aqui. Moral da história. Se você pegar o J menos e atuar aqui, esse vetor vai se transformar nesse aqui, a menos dessas constantes. Aí você vai comparar um com o outro, lado esquerdo é igual ao lado esquerdo, lado direito também tem que ser igual ao lado direito. Os vetores são iguais, esse é igual a esse aqui é igual a esse, você vai descobrir quem é C5 quem é C6. Depois você vai usar outra relação, aqui um J menos ou J mais, e vai descobrir a outra aqui. Morreu. É assim que se calcula os coeficientes Clebsch-Gordan. E é isso que a gente vai fazer na aula que vem com um sisteminha muito mais simples.